Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Esse texto, ele já faz um esclarecimento assim, já de cara para a gente, o que Jesus explica aos seus discípulos. Quem achou diz achei. Quem não achou diz não achei. Tá bom, espero mais um segundo. Acabou o segundo. Ajuda aí quem está do seu lado, que de repente não achou ainda. Compartilhe a Bíblia, se ele não tiver com a Bíblia. Incentive-o a trazer a Bíblia, se ele não tiver. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, e não podemos abrir mão disso. Não tem como caminhar com Jesus sem saber dos mandamentos dele, não é isso? Da vontade dele aí na Bíblia. Capítulo 17, vamos ler do versículo 1 ao versículo até o 5 aí, vamos lá. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, digam comigo, escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Verso 5 diz o que então aí? Então, vamos ler juntos essa parte? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Uau! Esse texto, ele é extraordinário, e às vezes nós nos atentamos para algumas partes dele. Eu quero chamar a atenção de vocês, nesse texto, para o tema que está sendo abordado, como escapar. Hoje é a primeira reflexão em cima desse tema, nós vamos abordar até onde o Senhor permitir, mas como escapar de uma armadilha mortal chamada ofensa, e em cima desse texto eu quero abordar algumas coisas que nos levarão a entender um pouco melhor disso aqui. O termo utilizado para escândalo, em algumas versões tem outra palavra, mas a palavra utilizada no grego, ela pode ser traduzida para escândalo ou para ofensa. Não sei se tem alguma versão aqui que já usa essa palavra, ofensa. Mas na tradução, lá no original, pode utilizar assim, tanto ofensa quanto escândalo. Na maioria utiliza escândalo em português. Na versão em inglês, por exemplo, já utiliza ofensa. Porque o termo no grego, ele dá essa liberdade, porque não muda o sentido. Se você mudar, por exemplo, comigo aqui agora, assim, olha, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Se utilizarmos o outro termo, a outra palavra assim, é impossível, inevitável que hajam ofensas, não muda o sentido que vai chegar no final, até onde nós lemos, até o versículo 5. Porque o que acontece dentro disso daqui? Jesus está esclarecendo aos apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que os seguiam, o seguinte: olha, é impossível, é inevitável que aconteçam escândalos. É impossível que hajam ofensas, que hajam problemas, desavenças. É impossível que isso não aconteça. Logo, ele está afirmando para a gente assim, se prepare, porque é exatamente isso que ele continua dizendo. Olha, é impossível que haja, é inevitável que hajam ofensas.
Contudo, melhor é que não acontecesse, porque ai desses por quem vêm as ofensas, ai desses por quem vêm os escândalos. Não é isso que ele está dizendo logo em seguida? Aí ele continua dizendo, continua conversando e continua esclarecendo o seguinte: olha, mas acautelai-vos, não é isso? Fiquem tranquilos. Aí ele vem dando mais uma notícia, né? Isso, um ensinamento, quando ele diz assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti e se arrepender, perdoa. Se ele pecar 7 vezes no mesmo dia ele pecar, e vier se arrepender, perdoe. Ele está dizendo assim: perdoa, perdoa. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é impossível viver longe da ofensa. É impossível que não haja algum momento na nossa vida, na nossa caminhada, que não haja esse escândalo, essa colisão, que não haja uma desavença, que não haja um discordar. É impossível, é impossível. Jesus está deixando claro isso aqui. Mas aí, ele continua mais profundo e parece que não é o suficiente dizer assim: olha, não dá para fugir das ofensas, mas eu vou ainda piorar mais a minha notícia. Se o teu irmão pecar contra você, perdoe. Mas olha, eu vou mais fundo. Se ele pecar no mesmo dia 7 vezes, e 7 vezes se arrepender, perdoa a si mesmo. Aí vem um negócio intrigante, que não sei se você já parou para prestar atenção na frase dos apóstolos, no versículo 5. Vocês pararam para prestar atenção no que eles pediram a Jesus? Então aumenta a minha fé, porque não vai rolar não. Com essa fezinha que eu tenho aqui, ele pode pecar uma vez só, me ofender uma vez só, que já é o suficiente. Na segunda eu já estou dando tiro. Na segunda eu já estou ficando de mal. Na segunda eu já estou metendo o pé, indo para outra igreja. Vocês estão entendendo isso aqui? Os apóstolos, eles disseram assim: eu entendi, Jesus. Eu entendi tanto que, por favor, aumenta a nossa fé. Porque com essa aqui eu não vou aguentar essa pressão. Sabe, queridos, eu acho interessante demais nós analisarmos esse contexto, porque é bem verdade que eu não sei se é o tempo que nós vivemos nesse tempo, eu posso dizer com propriedade desse tempo. Mas é bem verdade que, sabe, nos dias atuais, as pessoas não estão sabendo viver com as ofensas. As pessoas não estão sabendo lidar com as desavenças, com as opiniões contrárias, com os pensamentos que se encontram. Se não é do meu jeito, eu estou metendo o pé, eu estou saindo fora, eu quero de outro jeito. Se não é desse jeito, eu quero outro lugar. Se a igreja não é do jeito que eu quero, eu vou para outra igreja. Se o meu pai não é do jeito que eu quero um outro pai. Eu quero sair de casa. Quer até se casar antes da hora, porque não aguenta mais viver dentro daquela casa. Se meu irmão, né, a gente se discorda e um ofende o outro, e aí não fala mais comigo, você vive para lá, eu vivo para cá. Há um egoísmo tão grande, e no meio disso tudo, na verdade, há uma dificuldade em lidar com as ofensas. E Jesus deixou bem claro: é impossível que não hajam escândalos. Uma outra tradução diz ofensas. É impossível. Então os discípulos disseram assim: então aumenta a nossa fé. E aí o tema que eu quero abordar com vocês é justamente esse: como escapar então dessa isca. Por que o autor, por exemplo, lá da isca de Satanás, John Bevere, ele usa essa ilustração da isca? Alguns de vocês aqui sabem que eu estou metido a pescador, não é isso? Estou, não é? Metido a pescador. E tem dado um banho, às vezes, no meu mestre lá. Eu vou pescar com Davi de vez em quando aí, só Jesus, né? Não leve não uma farofa, não. Vai contando só com peixe que você vê se não passa fome lá.
Então tem que levar um biscoito das crianças, né? As crianças estão preocupadas. Quando eu falo que vou pescar, elas já olham lá assim, a dispensa vai esvaziar. Eu levo o biscoito delas todinho da escola para lá. Mas quem já leu, pesquisou, já caçou, já pescou, sabe que existem pelo menos 2 estratégias para que você pegue a sua caça ou que você faça a sua pesca. A primeira é o quê? É fazer uma armadilha. A primeira dela é que haja uma armadilha. Tem que ter uma armadilha, mas essa armadilha tem que ser disfarçada, não é? E nesta armadilha tem que ter o quê? Uma isca. Uma isca atraente. Tem que ter uma isca ali muito atraente para chamar a atenção da presa, do seu alvo, do bichinho que você quer pegar lá. No meu caso, dos peixinhos. E aí o que nós fazemos lá? Nós levamos um anzol pequenininho, armadilha, não é isso? E escondemos essa armadilha atrás de quê? De uma isca, de um caramujinho, não é isso? Pegamos um caramujo, cortamos o caramujo, fazemos um filezinho de caramujo e colocamos e escondemos o anzol ali naquela isca. Então lançamos. A armadilha está como? Escondida. A isca está atraente. Está exposta para que o peixinho venha e pegue. Então, irmãos, na verdade, o interessante até aqui é que Satanás faz a mesma coisa conosco. Ele usa essa estratégia. Ele usa essa mesma estratégia com a gente, sabe por quê? Ele faz com que as armadilhas fiquem ocultas. As iscas, elas são atraentes. E nós não percebemos que por trás disso tudo está a ofensa. A ofensa é, na verdade, assim, a isca principal. É o que mais acontece no nosso dia a dia. É o que mais no relacionamento diário acontece. Ofensa. O tempo todo existem ofensas. O tempo todo é lá com seu marido, é lá com seu filho, é com seus pais, é com os agregados da família, cunhado com cunhado, sogro, sogra, não é isso? É também lá no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, é também aqui, com os irmãos da igreja, é com seu pastor, é com seu líder de célula, é com seu patrão, seu gerente. Eu estou mentindo aqui? Ou as ofensas, elas são diárias? Elas são cotidianas? Elas estão assim todos os dias. Mas, sabe, a ofensa em si, ela não é mortal. Embora eu tenha colocado isso daqui logo de cara, assim, olha, como escapar de uma armadilha mortal. A ofensa em si não é mortal. O caramujo que eu coloco na pontinha lá do anzol, ele alimenta o peixe, sim ou não? É gostoso para o peixe, é por isso que ele vai lá. Então, a ofensa em si, todos os dias nós sofreremos. Todos os dias nós passaremos por ela de algum jeito. Ela em si não é mortal. O que é mortal? É como eu me comporto diante da ofensa. É o que eu faço diante da ofensa. É o quanto eu fico fisgado nela e grudo nela e carrego essa ofensa para o resto da minha vida, ao ponto do meu coração ficar amargurado, ao ponto da minha vida ficar presa a isso o tempo todo. Então, em geral, pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Eu anotei algumas coisas aqui, se você puder anotar, anote aí. Anote mesmo no seu celular, no cantinho da Bíblia, num papel, porque tem coisas preciosas para você guardar no teu coração nessa noite. Deus te trouxe aqui para ouvir exatamente sobre isso. Olha, pessoas que caem nessa armadilha, ou seja, que estão ofendidas, por vezes nem percebem que estão grudadas nela. Ela morde com tanta facilidade essa isca,
que ela não percebe que ela está fisgada. E qual é a consequência disso? Normalmente, o que acontece com essas pessoas que estão ofendidas, caíram na armadilha, mas não perceberam? Elas começam a produzir, sabe o quê? Dor, ira, ciúmes, ressentimentos, disputas, ódios, inveja. E o resultado de tudo isso é o quê, pastor? O resultado é que o fruto desses insultos são o quê? Ataques, feridas, divisão, separação, relacionamentos quebrados, traição e até o retorno para o pecado. Porque existem pessoas ofendidas com Deus. Acreditem nisso. A ofensa é uma isca, é uma armadilha, queridos, tão disfarçada no nosso dia a dia, que tem pessoas que acham que Deus nem olha para a vida dela. Tem pessoas que acham que Deus responde um ímpio, responde um pecador, uma outra pessoa lá que na visão dela não deveria receber, mas não olha para a situação dela. Essa pessoa se sente ofendida com Deus. E aí ela fica irada, ela fica amargurada, ela às vezes até deseja voltar para uma vida de pecado, porque já que Deus não tem me respondido. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, na verdade, assim, a maneira mais eficaz do inimigo, assim, manter uma pessoa presa a uma armadilha, é o quê? Fazer ela ficar cega. Fazer com que ela se concentre no mal que o outro fez a ela. Ela fica olhando só para as feridas dela, ela fica olhando para o próprio umbigo dela, ela começa a se fazer de vítima, ela começa a dizer que tudo acontece com ela, porque o outro fez para ela. Ela não consegue enxergar a solução, ela fica lambendo ferida o tempo todo. O problema dela é maior do que o de todo mundo. Todo mundo tem problema, mas o dela é pior, pode ter certeza disso. Todo mundo foi ofendido, mas a minha ofensa... Então, a maneira mais eficaz de Satanás fazer com que alguém fique fisgado nisso, nesta ofensa, é fazer com que ele fique olhando apenas para o problema dele, olhando quem acusou, a consequência que aconteceu, e ele fica nesse joguinho a vida toda, dizendo que a vida dele é a pior. Ele foi ofendido, afinal. Então, tudo que ele vive, o comportamento dele, tudo que ele escolhe, tudo que ele deseja, as más escolhas que ele faz, inclusive, é justificável para ele. Então, Satanás faz com que a pessoa fique olhando apenas para ela, para o problema dela, e ela não percebe que está fisgada. Ela está fisgada, porque o coração está ofendido. Mas você pode estar com o olho arregalado para mim aí agora, se perguntando: pastor, eu ofendido? Eu ofendido? Isso deve ser para o meu irmão aqui da minha direita, da minha esquerda, pastor, mas para mim, eu não sou uma pessoa ofendida. Olha, aí que está a situação. Eu quero ler com vocês Salmo 55. Salmo 55, todos acharam? A partir do verso 12, diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia que quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha o que o salmista está dizendo aí. Não são os inimigos que me afrontam, que me causam dores, feridas. Não são pessoas estranhas que me ofendem, não são pessoas de fora que me machucam, que me traem a confiança. Antes, é o meu igual, é o meu parceiro, é o meu amigo, que se assenta à mesa comigo, que come junto comigo diariamente, é o meu irmão de sangue, é o meu pai, é a minha mãe.
é o meu filho, é o meu irmão da igreja, que antes andava comigo, e juntos nós saímos para nos divertir, saímos juntos para almoçar, para jantar. Esse é que machuca o coração, é esse que causa ferida, é esse que causa a ofensa. Estamos juntos aqui? O salmista está afirmando que não é de fora que vem a dor, não é de longe, não é de estranhos. Deles nós nos defendemos, nos esquivamos, nós conseguimos administrar, mas é de dentro, é de quem caminha conosco diariamente, que se assenta à mesa com a gente. É aqui que vem a ofensa. Queridos, sabe, esses podem ser o nosso irmão de sangue, como eu disse agora há pouco, nossos amigos pessoais, né? Nossos colegas de trabalho, são aqueles que nós nos importamos, que nos ferem. Porque, na verdade, provavelmente você espera mais deles, porque você se doou por ele em algum momento. Você também deu mais de você mesmo para ajudá-lo, para acompanhá-lo, para apoiá-lo, e em algum momento isso foi desfeito. Você se sentiu ofendido pelo que o seu irmão fez, pelo que o seu primo, o seu irmão da igreja, o seu cônjuge, o seu filho, porque nós esperamos mais dos que nós nos doamos também. E quanto maior a expectativa, maior é a dor, maior é a queda, porque nós esperamos tanto de ser retribuídos por um pouco mais que nós nos doamos, e quando isso não é correspondido, nós nos frustramos e sentimos tamanha dor. Então o salmista deixa claro para nós que não é de fora. E eu fiz uma pergunta para vocês aqui, né, que talvez vocês estivessem se fazendo, na verdade, eu ofendido? Eu ofendido, pastor? Porque talvez você pense apenas longe, mas o salmista deixa claro para nós que são os de dentro. Então, assim, peça a Deus para te trazer à memória, se há alguma ofensa ainda no teu coração, que você não administrou bem, que você não lidou bem com isso, né, em algum momento, e isso ainda te acompanha, você está fisgado ainda. Mas nós podemos definir duas categorias de pessoas ofendidas também. Nós temos aqui a categoria daqueles que de fato são ofendidos. Nós temos a primeira categoria, que são aqueles que de fato foram machucados, não é isso? Aqueles que realmente foram injustiçados, não é isso? Foram tratados com injustiça, eles não mereciam, não esperavam e receberam aquilo assim gratuitamente e de fato foram ofendidos. E nós temos também a segunda categoria, que é a categoria daqueles que pensam, acreditam que foram ofendidos. A essa categoria, a segunda categoria, daqueles que acreditam que foram ofendidos, eles normalmente tiram a conclusão de informações imprecisas, né? Eles, às vezes, até têm uma informação precisa daquilo que ele ficou sabendo e que ofendeu o coração dele, mas a conclusão que ele tira, ela é distorcida da realidade. Então, ela age de uma maneira distorcida. Então, normalmente, julgam o quê? Por suposição, por aparência e pelo que ouviram dizer. Pessoas que, na verdade, já entraram num estágio de se sentirem vítimas, de acharem que tudo estão contra eles. Me perdoe não lembrar a referência bíblica aqui agora, mas Caim, porque veio a memória aqui, acho que foi Caim, depois que ele saiu para andar em terras estranhas, a expressão dele foi assim: estão tentando me matar, quem encontrar no caminho quer me matar,
porque ele havia cometido algo errado, ele traiu o irmão dele, fez lá o que fez, ele foi julgado, foi punido pelo que ele fez, mas saiu para viver a vida dele atormentado. E ele disse: estão tentando me pegar. Quem aparecia no caminho dele, na reta dele, ali na esquina, ele falou: está querendo correr atrás do prejuízo, quer me matar. Pessoas que vivem assim, amarguradas, fisgadas completamente pela ofensa, tem esse tipo de comportamento. Mas olha, independente, se você se encontra na segunda categoria, ou seja, você passa por alguém e alguém ri, e você chega no bolinho, o bolinho desfaz, e não sei, alguém faz um comentário e aí as pessoas estão rindo lá e você acha: ó, é de mim, estão rindo de mim. Olha a mania de perseguição, não é isso? Independente se você está nessa categoria, está todo mundo conspirando contra você, a segunda categoria, ou se você de fato está na primeira categoria, que é a categoria de quem? De José. Na próxima pregação da semana que vem, se Deus permitir, nós falaremos sobre José. José foi voluntariamente ofendido. Os irmãos dele, não é isso? O venderam como escravo. Antes, jogaram no poço. E não satisfeito, porque ele ia morrer apenas. No poço ele ia apenas morrer. Os irmãos não ficaram satisfeitos só com a morte. Os irmãos disseram então: vamos fazer pior, vamos vendê-lo como escravo, porque ele vai sofrer para o resto da vida. Um escravo de fora, de outro lugar, não tem direito, não tem chance, não tem regalia. É um escravo estrangeiro. Ele vai morrer escravo, e não só morrer escravo, a sua descendência também. Ele tem que casar com uma escrava, e os seus filhos serão escravos, eternamente escravos. Olha que loucura. Os irmãos não ficaram satisfeitos apenas em matá-lo, mas que a sua descendência sofresse também. Então, eu não sei se você está na categoria aqui, que de fato sofreram uma ofensa, ou na 2, de Caim, que vive assim, preocupado, como se fosse vítima o tempo todo. Mas o fato é que eu pergunto a você assim: só porque você foi ofendido ou acredita ter sido ofendido, isso realmente te dá o direito, a permissão de ficar preso a essa ofensa? Eu queria que você refletisse sobre isso assim, alguns segundos. O fato de você ter sido ofendido, de ter sido maltratado, machucado, e você não queria que isso acontecesse, pelo seu irmão, pelos seus pais, por algum amigo, isso te dá realmente o direito, a permissão de você carregar isso para o resto da sua vida e viver amargurado, carregando isso no teu coração, produzindo frutos, conforme eu citei agora há pouco, de ira, de rancor, de ataques, de insulto, de ciúme, de disputa, de inveja, produzindo isso para o resto da sua vida, vivendo numa defesa o tempo todo, armado com o que as pessoas dizem, olham para você, se olhou, o que está olhando? Se vai te fazer uma pergunta, por que você está me perguntando isso? Pessoas armadas, com o coração ofendido, acham que ter sido ofendido lá atrás é sinal de que vai ser de novo. Acham que o que aconteceu lá atrás com eles vai ser reproduzido. Um amigo traiu, logo qualquer outro amigo que eu fizer também vai me trair. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento com Deus, porque os pais terrenos falharam. É por isso que muitas pessoas olham para Deus e não conseguem chamá-lo de pai, não conseguem dizer: paizinho, eu te amo, eu te quero, o Senhor é o meu dono, cuida de mim. Porque quando falam pai, se lembra da figura paterna, aqui da terra, e que falhou. Mas isso te dá o direito, você acredita nisso mesmo?
que te dá o direito de viver com o coração preso a essa armadilha mortal, fisgado nisso, não é o que Deus quer para você, querido. No nome de Jesus. Deus não quer te ver amargurado, preso, fisgado nisso. Não é mesmo. Sonhos de Deus para a sua vida, para a minha vida, são lindos. Sonhos de Deus é que nós possamos viver realmente em liberdade. Mas Ele tem uma artimanha. Entre tantas artimanhas, existe uma que eu quero destacar aqui para você. Anote isso, é o orgulho. Se tem uma coisa que Satanás vai utilizar como um jeitinho para te grudar a essa isca chamada ofensa, é o orgulho. Essa é a forma dele encobrir o anzol. Essa é a forma dele realmente encobrir aquilo que está te atraindo, está te chamando a atenção. Eu me lembro, aqui eu queria contar um pouco da ilustração minha, né? Contar a história. Eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, não me lembro, lá eu morava lá no Bandeirantes e tal. E aí eu estava brincando, rapaz, de controle. Os meninos sabem o que é isso, né? Controle, faz um balãozinho e depois chuta pro gol. E lá, nessa época, nós tínhamos assim uma rivalidade muito grande, que a gente jogava bola todo dia e tudo mais. E aí, veja só, eu com essa idade toda, tinha uma menina que já tinha uns 18, 20 anos, eu era apaixonado por ela. Aí, quando ela estava perto lá, né, olhando a gente brincar de bola, eu estufava o peito assim, jogava a bola, eu me sentia um Ronaldinho, não é isso? E aí teve um movimento que eu fui fazer na hora de chutar a bola para o gol, que eu caí e meti o nariz no chão, mas foi tão rápido que eu bati e voltei. Sabe aquela queda que você disfarça bem? Sabe, Thiago? Ele joga a bola com a gente, entendeu? E ele, as pernas desmancham às vezes. Está até malhando perna agora, meu irmão, para aguentar a pressão. Glória a Deus. Mas sabe aquela queda que a gente cai e volta assim rapidinho para disfarçar? Não, está tudo bem. Quem caiu? Né? Ninguém viu. Você levanta assim. Aí eu fiz isso, eu caí, pum, levantei e já olhei para o lado, né, para ver a moça lá, né? Ela está olhando para mim. Aí eu, vamos voltar a jogar. Só que os meus coleguinhas começaram a rir de mim, cara. E ria, e caiu no chão e tal. Mas foi tão rápido, que eu mesmo não percebi que eu bati o nariz no chão. E aí começou a descer o melado aqui, né, o sangue, né? E aí eles, e ria. Ninguém foi me acudir, gente. Mas eu me senti ofendido. Ninguém foi perguntar, o que foi, tá bem? Não, já começaram a dar risada. Como eu me senti ofendido, rapaz, ainda mais diante, não é isso, daquela dama, né, que tinha idade para quase ser minha mãe, talvez, lá, né? Aí, eu disfarcei, percebi que estava sangrando, né, falei assim, vou ali no banheiro e já volto. Não deu o braço torcer, né? Eu vou ali e já volto. Esse já volto demorou mais de uma semana, porque no dia seguinte, vocês têm noção da bitola que ficou no meu nariz? Vocês não têm noção do tamanho que ficou a batata do meu nariz aqui, gente. Ó, desse tamanho. Quem disse que eu ia na rua? Aí todo dia os coleguinhas iam lá me chamar, vamos jogar bola? Não, estou estudando para a prova. Não posso, essa semana estou estudando para a prova, e nem ia lá no portão, já dava o recado daqui mesmo. E eu me senti ofendido, e o orgulho não me permitiu enxergar a realidade daquele momento. E fiquei com meu coração amargurado. Doido para dar o troco para eles também. Se eles não caíssem naturalmente, eu ia provocar a queda deles. Eu estava naquela expectativa. Eu estou contando essa história para vocês por quê? Porque o inimigo ele usa uma artimanha chamada orgulho. E sabe o que o orgulho produz na nossa vida? Eu vou te dizer agora. Primeira coisa que ele faz, sabe o quê? Ele mascara a verdadeira condição do teu coração. Ele mascara, ele coloca uma capa assim, ó, ele enfeita o pavão. A verdadeira condição do meu coração era pegar aqueles meus amigos, mas eu não dei o braço a torcer, não é isso? Eu fiquei ali fingindo que eu continuava sendo amigo deles naquela hora, mas eu estava ofendido. Demais.
a segunda coisa que o orgulho produz na vida de alguém é que ele nos impede de lidar com a verdade. Pessoas orgulhosas, e isso é uma ação demoníaca na vida de alguém, ele produz simplesmente o quê? Ele impede com que você lide com a verdade. Qual é a verdade? Qual é o que está acontecendo no teu coração? Você está ofendido, cara? Não, que eu ofendido? Você é doido. Está tudo bem, o que vem de baixo não me atinge. Não é isso que dizem por aí? Isso é máscara, isso é fingimento, isso é orgulho. Isso é impedir de lidar com a verdade. Está doendo, está machucando, ofendeu assim. Não, que é isso, rapaz? Não, de jeito nenhum. O orgulho, terceiro, o orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. Eu estava machucado e fingi que estava tudo bem. O orgulho distorce a nossa visão. Nunca mudaremos enquanto pensarmos que tudo está bem. Nós não mudaremos enquanto pensarmos, está tudo bem. Nós não vamos avançar. Não, está tudo bem, foi resolvido. Mas quando você vê a pessoa, você tem vontade de chorar. Não, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas é ela lá e eu aqui, não posso nem ver, nem ouvir o nome. Como é que está tudo resolvido? Então não há mudança enquanto não encarar isso de frente, enquanto não resolver. E o orgulho atrapalha. Outra coisa, o orgulho endurece o coração. Já viram pessoas armadas o tempo todo, que vivem dando resposta assim na ponta da língua, o tempo todo acusando, não, mas foi ela, foi ele não sei o quê. O tempo todo parece que está atirando, o tempo todo. Pois é, pessoas com coração duro. Porque é exatamente isso que produz, está fisgado na ofensa. Se liga nisso, está fisgado na ofensa. Aí Satanás, para fazer com que a pessoa fique fisgado nessa ofensa, põe um pouquinho, uma pitadinha de orgulho. A pessoa não enxerga que está fisgada e esse orgulho endurece o coração e ela fica o tempo todo, está olhando para mim por quê? Né? Então, endurece o coração. Por último, o orgulho faz com que nos enxerguemos como vítima, apenas como vítima. Eu queria dar uma ênfase maior nessa parte. As pessoas machucadas, as pessoas feridas, elas só sabem se lamentar. As pessoas ofendidas, sabe, tudo é pior para ela é uma vítima, sabe, Deus está conspirando contra ela nesse exato momento. Agora, enquanto eu estou pregando, enquanto você está sentado aí, Deus está planejando alguma coisa contra você. O seu irmão, então? Então, gente, sabe, as pessoas que vivem fisgada à ofensa, têm um coração amargurado e, ao invés de jorrar do interior delas uma fonte de água viva, sai uma fonte, na verdade, amarga. Águas amargas. E todo mundo à volta dela está experimentando essa amargura, mas ela não quer enxergar, por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Então, o que Deus deseja para você exatamente? O que Ele deseja para você pelo menos hoje, até hoje, nessa série que nós estaremos fazendo. Por hoje, o que Deus deseja de você e para você é que você enxergue a verdadeira condição do teu coração. É isso que Deus deseja para você. Que você enxergue, que você reconheça como está o teu coração de verdade. Se você está fisgado ou não na ofensa. Apocalipse, vamos ler? Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, é uma palavra ao anjo da igreja, a igreja de Laodiceia, no versículo, vamos ler só o 17 e 18.
capítulo 3, versículo 17 e 18. Deixa eu ler tudo aí, né? Vamos lá. Desde o 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17 então diz: pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Aí o finalzinho diz o quê? E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha só. Esta palavra à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia, é o seguinte: olha, você não é quente nem frio. E por ser morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não estou aguentando essa mornidão. Você está dizendo que tem riqueza, que tem prosperidade e que não tem falta de nada. Mas eu te digo que és miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho a comprar o meu ouro para ficar rico de verdade. Eu te aconselho a vestir roupas brancas para tapar essa nudez. E por fim ele diz: eu te aconselho que compre o quê? Colírio, para enxergar a sua realidade, para enxergar a verdade que você vive. O que Deus deseja para você nessa noite é exatamente isso: que você enxergue a realidade em que você vive. O que Deus deseja, sabe, para você é que você reconheça a tua real condição. Talvez você esteja batendo no peito dizendo: eu não tenho problema nenhum com ninguém. Amém, que seja. Mas comece a pedir ao Espírito Santo de Deus e veja se essas ofensas ainda não te acompanham em alguns momentos. Quando você ouve um nome, quando você vê alguém parecido, quando você vê a pessoa, quando você lembra da história, tantas coisas mais. Tocar no assunto para você é o fim do mundo. Satanás quer que você fique preso a isso. Por que ele quer que você fique preso? Porque um coração ofendido nunca produzirá vida. Nunca produzirá vida. É um coração amargurado, ferido, machucado. Ele não tem capacidade de produzir vida. E é isso que Satanás quer fazer, te deixar preso, fisgado. Mas quando você se permite ser curado dessas ofensas, aí você pode produzir vida. E você pode fazer assim uma escolha nessa noite aqui. Você pode fazer a escolha de continuar irado, culpando seu irmão de sangue, culpando o seu irmão em Cristo pelo que ele fez, culpando o seu amigo lá da empresa, o seu amigo de infância, o seu colega lá da sua casa, culpando um parente seu e encobrindo tudo isso com orgulho, dizendo: não, isso já ficou no passado, isso não me machuca mais, isso não me fere mais, já dei a volta por cima, né? Isso não me incomoda. Você pode encobrir isso com orgulho e dizer que isso não te machuca mais. Mas você também pode fazer uma outra opção.
Uma outra escolha que é realmente pedir a Deus para colocar um colírio nos seus olhos agora. Pedir a Deus para que Ele coloque vestes brancas sobre você, para tapar sua vergonha, sua nudez, e pedir para que você possa comprar o ouro dele, para você de fato ficar rico, porque o ouro dele é puro. Nós sabemos muito bem, para quem não sabe, o ouro, quando ele é refinado, ele tem junto ali, para ele ser purificado, outros componentes, e esses componentes é que fazem o ouro ficar mais duro, mais rígido. E quando ele passa por toda aquela alta temperatura, e ele é refinado, e ele, não é isso, é feito todo o trabalho, o que acontece? O ouro mais pesado fica embaixo, e as impurezas saem, e aí ele passa a concha, é o ourives que fala, não é isso? Passa a concha, tira o que não é para ficar no ouro, para ficar somente aquele ouro puríssimo, puríssimo, puríssimo. É isso que Deus está dizendo para você. Ele quer passar você pela prova mesmo, no calor dele. Vai doer, é claro que vai doer. Confrontar com as ofensas, é claro que dói. Confrontar com coisas que ainda estão te assombrando, é claro que isso te machuca. Mas é para Ele tirar todas as impurezas da sua vida e deixar o seu coração limpo, a sua vida limpa, para que do seu interior possa jorrar vida de verdade. E não toda vez que você encontrar com alguém, ficar voltando naquele ponto, ficar voltando para lamber ferida, ficar olhando para trás, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu vizinho, o meu primo, o meu líder, o meu pastor, o meu irmão da igreja. Até quando você vai ficar carregando isso na sua vida? Até quando você vai carregar ofensa? Independente de você de fato ter sido ofendido ou não, independente, isso não te dá o direito de viver ofendido, amargurado, sem produzir vida, amarrado a essa isca de Satanás. Vocês estão entendendo isso? Então eu quero orar com vocês nessa hora. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero mesmo que você entenda que Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua realidade de vida. Talvez existam, palavras ditas entre você e seu cônjuge. Talvez existam dores, ofensas entre você e seus pais. Ainda que eles não estejam mais entre nós, mas isso ainda está amargurando seu coração. Talvez existam ofensas que você está carregando ainda, do seu amigo de infância, do seu colega da faculdade, do seu colega de trabalho, do seu irmão de sangue, do seu irmão da igreja, do seu líder de célula, do seu pastor, do seu líder espiritual. E você está dizendo para você assim: não, eu superei. O orgulho está te fazendo enxergar isso. Não, eu já dei a volta por cima, isso está resolvido. Será que está resolvido mesmo? Será mesmo? Você consegue tocar nesse assunto? Você consegue conversar sobre isso, inclusive com a pessoa que te ofendeu? Você consegue lidar com isso de frente? Você realmente está livre dessa ofensa? Das palavras que você ouviu na sua infância, das palavras que você ouviu dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus irmãos de sangue, dos seus pais, e que te ofenderam e você guardou em algum lugar do teu coração, e de vez em quando isso ainda te atormenta. O que Deus quer é que você reconheça hoje a sua verdadeira situação. Deus não quer que você saia daqui, com o coração ainda amargurado, jorrando tristeza, amargura, rancor. Ele quer que você saia daqui produzindo vida. Ele quer que do seu coração produza vida,
jorre águas vivas e não mais águas amargas. Então Deus quer que você se arrependa, querido. Se arrependa. Porque um coração ofendido planeja o mal, deseja vingança. Na próxima semana não deixe de vir. Nós falaremos exatamente sobre isso também. Mas sabe, um coração amargurado, ele vive assim numa fortaleza. Um coração ofendido, ele vive na retranca o tempo todo. E uma pessoa ferida fere outras. Um coração amargurado produz amargura. Então o que Deus deseja para você é que você reconheça a sua verdadeira condição, com o colírio do Espírito Santo sobre você agora, sobre os seus olhos, para que você reconheça e se arrependa de tudo que você planejou, pensou mal, expôs até mesmo a outra pessoa, mesmo achando que tinha razão. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você pare de culpar outras pessoas. E um coração arrependido é um coração que deixa de culpar o outro pelo que foi feito sobre você. Enquanto você estiver culpando o outro pela vida que você vive, pelo casamento que você tem, pela vida financeira que você tem, se não fosse os meus pais, se não fosse o meu marido, se não fosse os meus pais, se não fosse os meus filhos, se não fosse o meu irmão, eles que me fizeram viver assim, do jeito que eu estou, com a família que eu estou. Enquanto você estiver culpando, significa que o seu coração ainda está preso. Então converse com Deus agora, querido. Converse com Deus agora. Converse com Deus. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você falasse para Deus. Qual é a ofensa ainda que te machuca? Qual é a ofensa que ainda você carrega no teu coração? Contra o seu líder, contra o seu pastor, contra os seus pais, contra os seus irmãos? Que ofensa você carrega na sua vida? Que ofensa ainda te machuca? A primeira coisa que Deus deseja para você hoje é isso: enxergue a sua verdadeira realidade. Você se acha bem resolvido, não tem coração ofendido, não carrega nenhuma amargura, nada do passado, nada contra ninguém. Mas na verdade eu tenho contra ti, miserável, pobre, cego e nu. Meu conselho é que você se arrependa. O meu conselho é que você compre vestes brancas. O meu conselho é que você passe colírios nos seus olhos. Enxergue. E ao enxergar, você se arrependa. Essa é uma armadilha mortal, queridos. Não a ofensa. Não a ofensa. É impossível que não aconteçam as ofensas. É impossível. Mas o que você faz das ofensas, como você lida com elas, o que você faz, como você se comporta depois de ser ofendido, é isso que você vai carregar para o resto da sua vida. Isso pode ser mortal ou libertador. Não adianta procurar um lugar neutro. Não adianta ir para um lugar onde você vai achar que não vai ter problema. Quero me casar logo para sair de casa, porque me casando eu vou viver ser mais feliz. Não, no casamento você também vai ter problemas, ofensas. Então o problema não são as ofensas, é como você lida com elas. Eu vou mudar de emprego porque eu não estou aguentando mais tanta cobrança, tanta ofensa.
Ao mudar de emprego, não vai mudar a realidade das ofensas, isso vai te acompanhar. Mas como você lida com elas, isso que é a realidade, que Deus quer que você enxergue. Eu vou mudar de igreja, que eu não aguento mais o meu pastor, eu não aguento mais o meu líder da célula, eu vou fugir, vou sumir. Não vai mudar. As ofensas, os escândalos, vai continuar, eles vão continuar. Mas como você lida com isso, é que determina o seu futuro, um futuro de liberdade ou de prisão. Então diga para Deus agora, no nome de Jesus, do que você se arrepende por ter pensado que a outra pessoa é culpada pelo que ela fez. Corte esse laço de alma agora, no nome de Jesus. Corte esse vínculo no nome de Jesus. Diga para Deus. Esse é o seu momento com Deus. Pai, recolha cada lágrima, Deus, derramada nessa noite. Que sejam lágrimas de arrependimento, Deus. Que sejam lágrimas, Deus, para um começo de uma nova vida. Cada pedido de perdão, Pai, cada declaração diante do Senhor, que seja um começo, um passo, Deus, para uma vida em liberdade daqui para frente. Livre dessa armadilha mortal. Livre, Deus, de um coração amargurado, rancoroso, com ressentimentos. E que o Senhor, a partir de hoje, comece a mudar esta realidade na vida dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Por favor, Pai. Que todo orgulho caia por terra agora, no nome de Jesus. Mas que o passo da humildade, do reconhecimento, Deus, possa ser experimentado pelos seus filhos aqui nessa noite. Todo aquele sentimento, ó Pai, de convicção de que está certo e de que tem certeza de que está correto diante da situação, mesmo que seja verdadeiro, Pai, mesmo que isso seja verdade, que seja trocado pela humildade do reconhecimento e do passo, ó Pai, do pedido de perdão. Por favor, Deus, por favor, Pai. Recolha cada lágrima, Deus. Pela fé nós queremos ouvir as correntes rompendo agora, Pai. Todas as algemas sendo quebradas, Pai. Todo laço de alma, Deus, com o passado, com a amargura, com as ofensas. Vai desfazendo agora no nome de Jesus. No poder de Jesus Cristo, Pai. Todas as ofensas que têm atrapalhado, Deus, a convivência das famílias, dos casais, dos pais com os filhos e filhos com os pais, dos irmãos. Nesta hora, Deus, que o Senhor possa trazer unidade, que o Senhor possa tirar toda a ofensa, e que o Senhor ensine os teus filhos a confrontar, a abrir o coração, mudando essa realidade, Pai. Esta oração que nós fazemos, no nome e no poder de Jesus Cristo.